Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar redação. Você tem treinado na sua casa? Não se esqueça de que o treino é essencial para que você faça uma boa redação no seu vestibular. Combinado? Mas além disso, você deve também saber resolver questões teóricas, perceber problemas que possam aparecer em textos de outras pessoas. E eu espero que não apareçam no texto que você vai fazer. Muito bem. Um desses problemas que compromete o entendimento é a ambiguidade. Ambiguidade significa o duplo sentido. Às vezes, ambi significa duplo, mas às vezes é possível até, dentro de um contexto, ler de 2, 3, se eu exagerar, em 4 formas diferentes. Então, vamos ver uma definição de ambiguidade, tentando aí, fazer com que você possa se direcionar para os casos ambíguos que encontrar à sua frente. Esses casos de ambiguidade vão aparecer em questões teóricas, Às vezes para que você reescreva textos, outras vezes para que você só identifique onde ela está presente. Leamos a definição. É o que se pode entender em mais de um sentido. Tudo bem? Então, ambi significa 2, mas como eu disse, às vezes em mais de 2, 3 sentidos, quem sabe? A ambiguidade às vezes pode ser proposital. Então, em textos publicitários, a ambiguidade é criada para chamar a atenção do receptor. Em certas letras de música, talvez até em poemas, você encontra ali o duplo sentido como uma forma de atrair atenção ou então de tornar o texto mais interessante, mais instigante. O grande problema é quando essa ambiguidade é um erro, quer dizer, quando ela foi cometida sem a intenção de provocar determinado efeito no receptor. Nós vamos ver aí 2 probleminhas, que num caso foi proposital, no outro caso foi incidental. Alguém escreveu de forma que não deveria. Veja lá. Ele viu o acidente do carro. Bom, peraí. Ocorreu um acidente. A pessoa estava no carro, Então, ele estava dentro do carro e viu um acidente fora, passando na estrada. Ele viu um acidente que aconteceu com outras pessoas. Ou ele viu um acidente, sei lá, onde ele estava, E ele viu um acidente entre carros. Eu não sei aí direito qual é a posição desse ele. Então, esse ele estava dentro do carro ou ele estava fora do carro? O que eu posso dizer com certeza? Não sei, está ambíguo, Agora, abaixo há uma ambiguidade que é intencional. Veja, capacete, quem tem cabeça usa. A palavra cabeça é que torna a expressão ambígua, É claro que capacete é para ser colocado na cabeça, mas aí a ideia é dizer, veja, quem tem cabeça, quem tem consciência, essa é a ideia subliminar, vai colocar o capacete quando andar de moto. Tudo bem? Percebeu então um caso que não é intencional e um caso que é intencional, a ambiguidade. Por exemplo, há uma ambiguidade muito comum que ocorre com o pronome possessivo, com sua ou seu. Eu digo assim, o policial devolveu o menino à sua casa. Peraí, devolveu o menino à sua casa. É a casa do policial ou é a casa do menino? O que você consegue entender? Você vai dizer, não, é óbvio, ele devolveu o menino à casa do próprio menino, mas o uso do pronome possessivo traz essa ambiguidade e você tende a achar uma forma de resolvê-la. Tudo bem? Resolver às vezes é mudar os termos de lugar, outras vezes é reconstruir a frase inteira. Nós vamos ver alguns exemplos que na verdade foram questões de vestibulares, então são exemplos longos, que você vai me ajudar a resolver, responder aí na sua casa e perceber onde é que essa ambiguidade, esse duplo sentido está presente. Perigo. Árvore ameaça cair em Praça do Jardim Independência. Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da Rua Lúcia Tonon Martins, no Jardim Independência. Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado por um raio e, desde este dia, apodreceu e morreu.
A árvore de grande porte é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. O perigo são as crianças que brincam no local, diz Sérgio Marcati, presidente da Associação do Bairro. Muito bem, você leu esse texto e aí observe que as perguntas colocadas vão direto ao ponto em que há ambiguidade. Bom, o que pretendia afirmar o presidente da associação? O que ele pretendia afirmar? Ele disse, o perigo são as crianças que brincam no local. É claro que ele pretendia afirmar que a árvore pode cair sobre as crianças. Mas o que ele disse de verdade? Ele disse que elas é que são o perigo e não a árvore que pode cair sobre elas. Você conseguiu perceber esse trecho ambíguo? Você percebeu como uma expressão mal colocada pode levar a, um primeiro momento, uma dupla interpretação? Vamos lá. Esse cuidado você deve ter ao ler qualquer texto, né? Vamos continuar vendo aí um outro exemplo que também apareceu no vestibular. Eu espero que você acompanhe, ache essa ambiguidade e tente resolvê-la junto comigo. Muito bem, observem aí que apareceu uma chamada Cuidado Escola. Apareceu aí a letra C, porque essa questão ela é continuidade do que nós estávamos vendo antes. Então diz assim, nessa placa podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração de Sérgio Marcati. Lembrem-se, as crianças é que eram perigo ou a árvore é que representava o perigo, não é? E aí diz assim, o que tornaria divertida a leitura da placa? Veja, é claro que você não vai pensar que se deve tomar cuidado porque há alunos ali na escola. Então, eu devo ter medo desses alunos? Cuidado porque se trata de uma escola? Ou eu devo, eu mesmo, ter precaução e ao passar em frente a uma escola, por exemplo, passar mais devagar com o carro, prestar atenção que crianças devem estar saindo. É claro que seria esta a adequada interpretação, mas do jeito como está, eu posso pensar que é um alerta, assim como se diz, cuidado, cachorro bravo, está se dizendo, cuidado, escola. É desta forma que ficaria divertida a leitura dessa placa. Percebeu? Você pode pensar, mas o contexto sempre resolve. O contexto sempre resolve, mas deve haver o cuidado para que, dentro do contexto, você não cometa esses deslizes. Como eu disse, a não ser que haja a intenção de fazer o texto ambíguo, tornar ali no texto, não é? Por humor, por chamar a atenção, por querer chamar a atenção, tornar aquele trecho do texto ambíguo. Combinado? Vamos lá a mais um exemplo que também foi questão de vestibular. Você vai perceber que o texto é um pouco longo. Bom, no vestibular você terá textos longos para ler e terá pouco tempo para fazer essa leitura. Então acompanhe comigo. Textos que parecem estranhos quando são considerados isoladamente tornam-se compreensíveis num contexto apropriado. É o caso do penúltimo parágrafo do trecho a seguir. Leia comigo. O mais antigo caso de torcicolo do mundo foi diagnosticado numa múmia egípcia em Birmingham, Reino Unido. Um curador do museu local descobriu que uma múmia doada no século XIX tinha o pescoço levemente torto. Exames de raio-x, feitos no hospital da cidade de Birmingham, revelaram que o crânio da múmia estava levemente torcido para a direita. As chapas também mostraram uma possível causa para a torção. Uma ponta de seta está alojada no lado direito do pescoço, abaixo do crânio. Segundo Amis Pahor, médico do hospital, o egípcio, com cerca de 30 anos, foi alvejado a queima-roupa. O ferimento causou uma infecção e provocou um espasmo nos músculos do pescoço, o chamado torcicolo. O especialista afirmou que o homem pode ter vivido dias antes de morrer. Por causa do enrijecimento do corpo, o embalsamador foi incapaz de endireitar o pescoço ao mumificar o cadáver. Essa é uma reportagem que foi publicada na Folha de São Paulo em 96. Então vejam que é um texto informativo e há aí um trecho com ambiguidade. Atente às questões tal qual apareceram no vestibular. Aponte uma leitura possível em que o penúltimo parágrafo, considerado fora de seu contexto, faz uma afirmação
óbvia. Querido, o que é óbvio aqui? O especialista afirma que o homem pode ter vivido dias antes de morrer. É claro, antes de morrer se vive. Então é evidente que essa afirmação ela não está bem colocada. Você pode dizer, no contexto se entende, mas aqui se diz, olha, considerada fora de seu contexto, faz uma afirmação óbvia. Então, fora do contexto, essa afirmação não sobreviveria sem muitos risos, não é? Veja lá a segunda questão. Aponte outra leitura possível para o mesmo parágrafo que contradiz a informação de que o egípcio viveu cerca de 30 anos. Então, veja lá. Se diz, o especialista afirma que o homem pode ter vivido dias antes de morrer. Então, se eu ler, não é, simplesmente que ele viveu dias antes de morrer, eu não posso ter certeza aqui de que ele viveu cerca de 30 anos, não é? Eu tenho nesse único parágrafo possibilidades de entendimento que comprometem até todo o texto, porque num certo momento do texto se diz o quê? Que esse egípcio encontrado deveria ter cerca de 30 anos, tal qual a avaliação do médico do hospital que analisou essa múmia egípcia. Percebeu? Então eu tenho ali um comprometimento do texto inteiro, por ter uma afirmação óbvia, se eu retirar do contexto, e posso até, mesmo lendo no contexto, acabar por comprometer o que antes foi afirmado. Tudo bem? Agora há mais uma questão ainda sobre esse texto. Leia comigo e tente fazer aí na sua casa. Reescreva o parágrafo em questão de modo a impedir as leituras indesejáveis, expressando a ideia que o especialista quis realmente transmitir. O especialista afirma que o homem pode ter sobrevivido dias com torcicolo antes de sua morte. Agora ficou claro, não é? Então, ele teve o problema, ficou com torcicolo, não conseguiu ajeitar o pescoço, morreu por causa do problema, do ferimento, e assim foi encontrado. Seu corpo enrijeceu com aquele torcicolo. Tudo bem? Ótimo. Então você deve sempre ficar atento a essas ambiguidades. Observe isso também no seu texto. Combinado? Espero você na próxima aula. Até!